Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Olá, comunidade, boa noite. É um motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você fazendo o programa do Auri, que é só sucesso, só alegria, é pra cima, é de bem com a vida. E hoje nós vamos trazer um convidado bem especial que está trazendo uma pauta bem diferenciada. Eu queria ver se vocês sabem, ô Valnei, o que é Enneagrama. Não é aquele cara barbudo não, né? Meu nome é Enneagrama. Enneagrama. É Enneagrama com uma grama de barba. Nós vamos receber. O tema é esse, pessoal. Talvez para você seja um pouco esquisito, como para ele também, né? Mas vai ser bem interessante, com certeza você vai gostar desse assunto. É o padre Shalom, é o nosso amigo Domingos Cunha. Programa do Auri. Bem-vindo, padre. Seja bem-vindo, sua alegria. Me passa já o enneagrama dele aí, do Valnei aí. Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Gostou muito aí, obrigado. Gostou aí da nossa turma aí, a alegria deles aí? Sim, claro. É contagiante, né, essa alegria? É bom. Você é escritor também? Sim, também. Também, né? Você é cearense, não? Eu nasci em Portugal, moro no Brasil há 35 anos e 30 em Fortaleza e 5 anos morei em Belo Horizonte. 30 anos na Terra Santa, né? Você já deve estar bem Já dá santificado. para aprender alguma coisa, né? Pois é, me conta essa história aí de enneagrama, né? Porque não é um tema, não é uma pauta muito conhecida para, assim, eu acredito, para o nosso público, né? Para a gente mesmo, né? Olha, talvez quando a gente fala a palavra enneagrama é realmente uma palavra estranha, mas quando a gente se pergunta assim, quem sou eu? De onde eu vim? E para onde eu vou? Para onde eu vou? Qual é o sentido da minha vida? Por exemplo, todos nós já nos perguntamos porquê é que eu sinto raiva? Porquê é que eu sinto medo? Porquê é que eu às vezes paraliso? E essa é a grande pergunta sobre o ser humano. Quem somos? Porquê é que nós somos assim? Porquê nós temos determinadas reações repetitivas? Às vezes a gente tem uma reação e depois se pergunta, puxa vida, porquê que eu falei aquilo? Ou porquê que eu fiz isso? Nem precisava, mas de repente daqui a uma semana eu repito tudo. Ora, essa pergunta é a pergunta de todo ser humano pelo autoconhecimento. E o Enneagrama é um dos sistemas que ajudam a gente a se conhecer, a se entender. Porquê que eu sou assim? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Numa segunda perspectiva, o Enneagrama também me ajuda a entender porquê que o outro é diferente de mim. E entender que isso não tem nada de errado, porque cada um tem o seu jeito de ser. Então, na medida em que eu me conheço melhor e que eu também conheço melhor os outros, isso melhora o meu estado, a minha felicidade e também pode melhorar o meu relacionamento, o meu desenvolvimento profissional, o meu crescimento como pessoa. Quer dizer que o Enneagrama ele não é apenas para o seu autoconhecimento, é para o conhecimento de diversas de pessoas, né? Exatamente. Esse conhecimento, quando você pratica isso aí, isso melhora o relacionamento. Como é que é isso mesmo? Com certeza, repare. Quantas vezes a gente se pergunta por que fulano fez isso?
Será que ele fez isso porque não gosta de mim, porque está contra mim? E depois o Enneagrama vai nos ajudar a entender que cada pessoa tem um padrão diferente, tem uma maneira diferente de reagir e de interpretar as coisas. E a gente passa a entender que não é questão de má vontade, é o jeito de ser de cada um. Então ele ajuda no autoconhecimento, no crescimento individual, no relacionamento interpessoal, no desenvolvimento profissional, em todas as áreas da vida. O Enneagrama acaba tendo uma influência muito direta, né? Pelo que eu estou... Hoje está muito difundido uma prática aí que eles chamam de... Ixi, Maria, eu esqueci agora. Que eles dão palestras, né? Que na verdade mudou de nome alguns nomes aí. Era PNL, Programação Neurolinguística, né? Depois Inteligência Emocional, e agora está nesse coaching agora, né? O coach. Tem muito a ver uma coisa... Olha, eu diria que tudo está nessa área do desenvolvimento de pessoas. A diferença do Enneagrama é que o processo é feito pela própria pessoa. É a própria pessoa que se descobre, que se percebe, é a própria pessoa que se trabalha. Não é uma coisa mágica que vem de fora, que diz, olha, faça isto e vai ser bom para você, se você fizer isto vai ser uma pessoa de sucesso. Não é isso. O Enneagrama vai ajudar a pessoa a perceber porque que ela é do jeito que é e como ela pode desenvolver o melhor dela mesma. Então é um processo de dentro para fora, é um processo de consciência, não é uma coisa, não é autoajuda, nem é uma coisa mágica, é desenvolvimento pessoal, trabalho de crescimento. É um autodesenvolvimento, é uma Exato. coisa bem pessoal, A né? partir de cada pessoa. Mas isso é ciência ou apenas são estudos, né? Olha, o Enneagrama é uma tradição que acumula mais de 4.500 anos. A base, a origem do Enneagrama está lá na antiga Mesopotâmia, baseada em leis matemáticas. As leis matemáticas que surgiram para explicar o significado da vida, do mundo, que depois mais tarde foram desenvolvidas por Pitágoras e por outros filósofos da Grécia Antiga. O Enneagrama depois teve influência das tradições da Índia, teve influência também da cultura hebraica, teve influência dos celtas. Mais tarde, no século IV da nossa era, o Enneagrama teve muita influência dos primeiros monges do cristianismo, os chamados padres do deserto. Depois teve também muita influência dos místicos do islamismo e foi-se desenvolvendo ao longo dos séculos. Hoje o Enneagrama tem uma base muito profunda que se coaduna muito bem com as grandes descobertas da psicologia moderna, da gestão de pessoas, da espiritualidade. Então é um saber que agrega conhecimentos muito antigos e que dialoga muito bem com as ciências modernas. Mas não é muito difundido, né? Pelo menos nesse termo, né? Enneagrama. Olhe, por exemplo, nós no nosso instituto, nós temos um instituto chamado Instituto Enneagrama Shalom. No Brasil somos 42 professores de Enneagrama. Durante o ano passado nós atingimos ou tivemos connosco nos cursos, encontros e aprofundamentos mais de 10.000 pessoas. E tem muitos outros institutos hoje no Enneagrama e no mundo. Mas ainda é uma coisa pouco conhecida apesar disso, né? Para as pessoas participar, as pessoas que têm interesse aí, o que é que pode fazer para se envolver, né? Vamos falar assim, se envolver com essa, o que chama o que? Teoria, com esse conhecimento, com essa tradição, né? Tradição. Olha, teríamos várias possibilidades. Hoje tem muito material escrito, muita bibliografia sobre Enneagrama, na internet tem muita coisa escrita, vídeos. A gente acredita que a maneira melhor e mais profunda sempre é a pessoa participar de cursos, de vivências, porque o Enneagrama tem muito a ver com a vida, né? Com o relacionamento, então não é uma coisa teórica. Quanto mais vivencial, melhor.
na realidade não é um conhecimento abstrato. A pessoa, quando ela entra em contato com essa tradição do Enneagrama, a primeira reação da pessoa é: puxa vida, eu sou desse jeito. Então ela olha para ela mesma, ela percebe o Enneagrama, olha para as pessoas com quem ela convive e ela diz: eu conheço o Auri, realmente ele é desse jeito, a minha esposa, o meu marido, o meu filho é daquele jeito. A pessoa começa a entender. Então o ideal seria para conhecer essa tradição de uma maneira vivencial, participando de cursos, de encontros. E hoje há muitos cursos e encontros disponíveis. No nosso instituto nós temos uma programação que já está acessível para este ano, com vários cursos e encontros aqui em Fortaleza e em várias cidades do Brasil. Claro que as coisas acontecem muito assim, não é tão específico, né? Muito no geral, mas assim, especificamente, assim, o que é que você poderia dizer? Quais os benefícios que as pessoas que participam desse curso, fazem um curso desse aí, o que é que ele pode tirar de melhor para si autodesenvolver? Olha, eu diria que uma dos efeitos mais primeiros do Enneagrama é a pessoa se entender, deixar de se culpar por ser do jeito que é, a pessoa aprender a conviver com os seus medos, com as suas ansiedades, com a sua raiva. Você diz assim, conviver com os seus medos aqui, é procurar eliminar os medos ou gostar do medo? Olha, eu diria que primeiro tem que descobrir que tem medo. Segundo, aceitar, deixar de lutar contra o medo. E terceiro, colocar o medo a seu serviço. Por exemplo, você percebe o medo, há situações onde o medo paralisa uma pessoa. Exato. Mas também há situações onde o medo ajuda a pessoa a se preparar bem para uma situação. Então, colocarmos essas emoções ao nosso serviço. A mesma coisa a gente pode dizer da raiva. A raiva pode gerar conflito, mas a raiva também faz com que você enfrente um desafio, meta a cara e leve até o fim. É interessante, muito interessante. Então esse é o grande desafio, né? Aí, o que faz, exatamente, o estudo faz para você ter esse conhecimento, né? Conhecimento. E você pode se beneficiar de coisas que você achava que era simplesmente só negativo, né? Perfeito. Uma coisa negativa pode lhe beneficiar. Né? Vai depender de como a gente lida com isso, né? A gente costuma dizer, olha, o mesmo vento que leva a jangada em alto mar, também pode afundar a jangada. Vai depender da maneira como o pescador coloca a vela. É a mesma coisa, como é que eu lido com as minhas raivas, medos, ansiedades? Tudo isso pode ser colocado ao nosso serviço e ao serviço do relacionamento, do crescimento profissional, toda a nossa vida. Interessante. Vindo aí, Valnezinho, tá acompanhando direitinho aí? Muito bom. É porque sou cabeçudo. Enneagrama. A palavra enneagrama vem de duas palavras gregas. Ennea significa 9 em grego. Grama significa figura, esquema. Por quê? Porque é uma figura de 9 pontos. Porque essa tradição do Enneagrama, ela pressupõe que existem 9 padrões de comportamento, 9 jeitos de ser. E todos nós temos características desses 9 padrões, mas em cada pessoa tem um padrão que predomina, que acaba sendo mais repetitivo. Tem um padrão que é mais baseado no medo, tem outro que é mais baseado na raiva, tem outro que é mais baseado na ansiedade. E isso acaba determinando os nossos comportamentos. Mas depois o Enneagrama também nos mostra que nós temos 9 possibilidades de crescimento e que existem em cada um de nós, para além dessas coisas que chamamos personalidade, que é o comportamento, também existe o que chamamos de essência. A essência é o melhor de cada um de nós. Por exemplo, às vezes a gente ouve uma pessoa dizer fulano é bruto, fulano é agressivo, e alguém diz, mas ele tem um coração bom. Como é que pode? Repare, a pessoa é bruta, é agressiva, isso é personalidade. É fruto dos condicionamentos da infância, das experiências de vida, que às vezes a pessoa teve que aprender a ser dura para sobreviver.
Mas quando dizemos, mas ele tem um coração bom, é o que é a essência dele, o melhor dessa pessoa. E isso permanece mesmo com a casca dura. Quer dizer que o comportamento de uma pessoa não externaliza realmente o que ele é, né? Exatamente. A Nós essência não dele. somos A essência apenas a personalidade. E aí repare, quantas vezes nós só vemos em nós a personalidade e olhamos para os outros e também só vemos a personalidade. O Enneagrama vai nos ajudar primeiro a entender porque que a nossa personalidade é essa. Entender, olha, eu tenho um temperamento mais agressivo porque na minha infância aconteceu isto e isto e isto e eu reagi desse jeito para sobreviver. Mas dentro de mim também tem essa essência de uma pessoa boa, que confia, que ajuda. E então eu não me limito à minha personalidade, eu posso desenvolver ou resgatar a essência que é o melhor de mim. Muito interessante, padre, muito interessante mesmo essa teoria aí, esses ensinamentos, essa prática, né? Na verdade, não é só a teoria, porque é uma coisa que tem que ser praticada. Mas vamos fazer um pequeno intervalo comercial, a gente retorna já, ok? Tá bem, obrigado. Arquivo musical. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Há mais de 20 anos no mercado, o Plano de Assistência Familiar SBC atende você e sua família com qualidade e respeito. Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste, dão a garantia do melhor atendimento de um plano de assistência familiar que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança. Com o Plano SBC, você tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade. E nos momentos mais difíceis da vida, a SBC oferece auxílio funerário humanizado, com equipe especializada com suporte 24 horas e frota com veículos para atendimento e conforto à sua família. Venha fazer parte dessa família você também. SBC e você, unidos para sempre. SBC tá no coração da gente. Eu e você, unidos para sempre. SBC tá no coração. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Toda essa multidão, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai. É só alegria pra cima. Para brindar aqui o chazinho, o cara encheu o meu copo. Caprichou aqui, ó. Pesou, mas... Valnei Júnior aí, o cantor, um exemplo. Ele externaliza mais aí a personalidade ou a essência? Repare, no Enneagrama cada pessoa é que vai dizer isso a respeito dela mesma. Diga aí, o que é que você acha que você externaliza mais? A sua personalidade quando está cantando ou a sua essência? Ok, e a resposta é essa, né? Nós precisamos integrar as duas, a personalidade e a essência, né? É quando as duas andam sintonizadas e a coisa tende a ser melhor. Esse é o sentido. A personalidade é para proteger a essência e para nos ajudar a expressar a essência. O problema é quando a personalidade se torna tão rígida que acaba abafando a essência. Mas também ninguém vive só de essência, precisamos das duas. Das duas coisas, mas assim, existe assim, não vou dizer provas, mas no seu conhecimento desses cursos que você faz, você percebe assim, diferenças de pessoas que praticam, que procuram praticar
qual o benefício para aquela pessoa? Ela se torna uma pessoa melhor? Dá para você Olha, explicar com um pouquinho certeza sobre isso aí? os depoimentos que a gente ouve são encantadores e eu pessoalmente é isso que me motiva neste trabalho, o poder perceber o quanto as pessoas crescem, se libertam às vezes de coisas que carregaram a vida inteira e que as fizeram sofrer, o quanto isso ajuda a melhorar relacionamentos, o quanto ajuda a pessoa a se desenvolver até em termos profissionais. Os depoimentos seriam imensos, não é? Eu tenho feito esse trabalho em diversas áreas, em diversos setores da vida humana. Por exemplo, eu já fiz esse trabalho numa aldeia indígena, já fiz no presídio, já fiz em várias comunidades populares. Eu estou fazendo com os juízes de Palmas, no Tocantins. A gente faz em diversas empresas, muitas empresas aqui no Ceará e em vários lugares do Brasil, a gente já tem feito esse trabalho. E os sinais sempre são esses. Primeiro, de uma libertação enorme da pessoa. Uma coisa que a gente ouve muito é a pessoa chegar no final de um curso e dizer: puxa vida, agora eu percebo que eu tenho jeito. Agora eu percebo que eu não precisaria ter sofrido tanto. Você imagina o que é ouvir uma pessoa de 96 anos dizer assim: se eu tivesse conhecido isso quando era jovem, eu não teria sofrido tanto. A minha vida teria sido outra. Diferente. Mas também é bonito a gente ver um adolescente de 15 anos descobrir isso e a partir daí isso ajuda a escolher melhor a profissão que vai seguir com mais consciência ou até a mudar o rumo do curso que estava fazendo. Nós estamos tendo um programa específico para jovens chamado PQV, Para Que Viver, onde a gente junta enneagrama e sentido da vida. Então a gente trabalha autoconhecimento, relacionamento, resolução de conflitos, orientação profissional, suicídio, projeto de vida, e é encantador ver o quanto isso ajuda os jovens a enxergarem a vida de uma maneira diferente. Sobretudo nessa época que a juventude está muito perdida, né? Tem essa coisa aí de depressão, uma suicídio, suicídio, falta de sentido. Isso hoje está uma epidemia, né? A gente não sabe, a pessoa que está fora aí não sabe, mas isso acontece todos os dias, né? Muitos jovens se suicidando, né? Mas assim, isso você percebe que o jovem que se submete a um curso como esse aqui, ele tem a tendência de melhorar, né, no sentido, o jovem que tem tipo de depressão, que tem algum tipo, é a depressão que leva essa coisa do suicídio, né? Claro, e a falta de sentido, a angústia. Transtorno de comportamento de vários sentidos, que hoje tem muito, né? Hoje está virando uma moda esse negócio aí, né, esses transtornos aí. Isso aí não assim, não é uma demanda para que você possa ampliar esse seu trabalho? Olha, a ideia é essa. Esse programa com os jovens, o ano passado aconteceu em 10 cidades do Brasil. Em 10 cidades nós mantivemos esse programa que dura o ano inteiro. Cada mês tem um módulo. E é uma experiência fantástica. Claro que a gente se encanta com o processo de qualquer pessoa em qualquer idade. A gente se encanta quando vê a pessoa se libertar, crescer, viver melhor. Mas a resposta dos jovens é encantadora. O jovem, por si próprio, ele é bem mais fácil de muito se lidar, aberto, são muito e mais está buscando, de ser moldado, né? E está buscando, está buscando. Quando ele vai participar, é porque ele está querendo, ele está buscando. E a gente ouve depoimentos belíssimos de mudança de relacionamento deles com os pais, de mudança em termos de postura perante a vida, inclusive de suicídio, né? De mudar de curso, porque descobrem que de repente o curso que fizeram ou que estão fazendo não tem nada a ver com eles. Isso são experiências muito bonitas e transformadoras, não?
É muito interessante, porque ele não vê só... A partir do momento que ele está se vendo, que ele está se sentindo, saindo de dentro dele essa coisa, ele começa a compreender melhor, inclusive, o seu próximo, né? A pessoa com quem ele convive. E isso, fatalmente, vai gerar um relacionamento muito melhor, né? Exatamente. Eu, num encerramento de um desses programas de jovens, eu perguntei para eles, pedi para cada um falar quais foram os sinais de mudança que eles perceberam durante o ano. E uma menina de 12 anos disse assim: eu não suportava a minha mãe, hoje a minha mãe é a minha melhor amiga. E à noite a mãe foi buscar a filha no final do encontro e pediu para falar comigo e disse: olha, eu faço questão de falar com o senhor para dizer o quanto a minha filha mudou durante este ano. Então são coisas que a gente talvez não consiga perceber o alcance que isso vai ter na vida deles, em termos de presente e em termos de futuro. Padre, mas assim, esse seu trabalho é mais formatado em curso, ou você dá palestras também para... Olha, palestras, encontros, mas é sobretudo cursos vivenciais, né? Encontros de final de semana, de 1 dia, 2 dias... geralmente são trabalhos mais intensos para que a pessoa possa mergulhar mais, interiorizar mais. E assim, quem são as instituições? Onde você mais dá esses cursos? Olha, nós fazemos muito grupos abertos, onde as pessoas se inscrevem individualmente por interesse pessoal. Talvez o maior volume é esse. Também fazemos muito com empresas, as empresas requisitam esse trabalho, esse treinamento. Fazemos em outras instituições. No caso de empresas, por exemplo, como? O formato é uma palestra, são cursos? Geralmente são cursos de 16 horas. Por exemplo, 2 dias intensivos, ou 4 tardes, ou 4 manhãs. Geralmente é nesse formato, né? Muito bem. E sobre a sua comunidade? Shalom, aí, fala um Portanto, pouco a nossa comunidade, eu faço parte dessa comunidade dos padres Shalom. Foi uma comunidade que nasceu em Angola na década de 60, nasceu com esse viés de evangelizar jovens, de trabalhar com jovens. Em 76 os padres que estavam começando essa comunidade vieram para o Brasil e através de Dom Aloísio Lodscheider vieram para Fortaleza. E foi aqui em Fortaleza que a comunidade se estruturou e se desenvolveu. Atualmente nós temos casa aqui em Fortaleza, em Belo Horizonte e em Portugal. Você fala assim, Padre Shalom, tem a diferença do Padre Shalom para o Padre normal católico, não? Sim, nós somos da Igreja Católica, mas na Igreja Católica existem os padres que estão ligados a uma paróquia e existem os padres que estão ligados a uma congregação, a uma comunidade. Geralmente cada congregação tem um carisma, a gente chama carisma, um trabalho mais específico. No nosso caso é o trabalho com jovens, né? Vocês são mais ligados aos jovens, à juventude. Exato, né? O nosso foco é mais esse. Mas o curso... não tem nada a ver com a comunidade, né? Tem a ver com a comunidade, é um trabalho também da comunidade, mas vai além do horizonte dos jovens, não está restrito só aos jovens. Atualmente nós fazemos esse trabalho com pessoas de todas as idades e de todas as áreas, e esse trabalho também não está restrito à questão religiosa. O Enneagrama não é um trabalho, não tem uma marca religiosa. Embora o Enneagrama tenha uma dimensão espiritual, porque fala sobre o sentido da vida, a felicidade, a realização, mas é um trabalho que não está ligado, vinculado a uma religião. Dialoga muito bem com todas as religiões e com pessoas que não têm nenhuma religião. O foco é o ser humano. Esses professores, esses instrutores da sua comunidade são quantos? Você é só ou tem outros instrutores, outros professores? Nós atualmente no Brasil somos 42 facilitadores. Facilitadores. Exato. Né, chamamos de Instituto Enneagrama Shalom, né? Somos 42 em várias cidades do Brasil. Aqui no Ceará... Aqui no Ceará somos uns 15. Uns 15 aqui, Depois temos também em Maceió, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, no Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo,
Teresina, temos facilitadores em vários lugares. E para as pessoas que se interessam, hoje, as pessoas que estão nos assistindo hoje, se interessar em fazer um curso como esse, como é que ele faz, qual é o contato? Olha, talvez o acesso melhor seja através do site Enneagrama Shalom, Shalom com SH e M de Maria no final, enneagramashalom.com.br. enneagramashalom.com.br. Lá tem a programação dos cursos de Fortaleza e das outras cidades onde nós já atuamos. Padre, o que você mais valoriza no ser humano? É essa dimensão divina, sagrada, a bondade que existe em cada pessoa, o melhor de cada pessoa. Isso é o tesouro que cada pessoa tem, que às vezes fica encoberto pelas circunstâncias da vida, pelos traumas, pelos condicionamentos da nossa infância, mas que nós sempre temos possibilidade de resgatar. Na sua visão, Padre, assim, o que leva uma pessoa, um ser humano, a ser violento e levar para um caminho completamente contrário, né, aos padrões normais do ser humano? O que é que leva a isso, hein? Olha isso, eu acho que todo ser humano tem dentro de si a essência, a bondade, algo divino, sagrado, bom. Todo ser humano tem uma inclinação para o bem e tem uma luz bonita dentro de si. Mas muitas vezes as circunstâncias da vida, o contexto, os traumas, a maneira como a criança reagiu, interpretou, a maneira como ela tentou se proteger, acabam abafando o melhor da pessoa e distorcendo o melhor dela. Então o segredo seria uma educação, uma boa educação familiar. Exatamente, e esse trabalho, acho que o trabalho da educação a palavra educar vem de uma origem do latim que é ajudar cada pessoa a desenvolver, a resgatar o melhor dela mesma, auger, tirar de cada um o melhor dela mesma. Isso é o fundamental, devia ser o papel da educação, da família, da escola, todos nós que somos educadores, não é? Ok, Padre, muito obrigado por ter vindo, infelizmente nosso tempo se foi, que o papo foi muito legal, mas certamente em outra oportunidade a gente conversa mais, né? Muito obrigado, foi um prazer e boa noite para todos. Pois é, pessoal, comecei aqui com o Padre Domingos Cunha. Pode ficar aqui, a gente vai continuar aqui para encerrar o nosso programa. Arquivo musical, contatos para shows. 8744-8874, falar com o Didizão. E eu conto com, aliás, eu agradeço de coração o carinho da sua audiência. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida hoje, sempre e cada vez mais. Durma bem, sonhe com os anjos. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinho, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Programa do Auri. Apoio Cultural, Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão.